Adelaide sentiu o peso das lágrimas reprimidas enquanto arrumava a mesa do jantar. A mansão da família Vasconcelos era um símbolo da opulência e do poder. Lustres de cristal pendiam sobre o salão principal, refletindo uma luz suave nas paredes cobertas de obras de arte raras. Cada detalhe, desde as porcelanas até os talheres de prata, exalava riqueza e perfeição, exceto pela tensão invisível que pairava no ar. Adelaide, no entanto, não era considerada parte daquela grandiosidade, pelo menos não aos olhos de Dona Clarice, a matriarca fria e implacável que nunca escondia seu desprezo. Desde o momento em que Adelaide se casara com Augusto, o único filho homem da família, sua presença era tolerada, mas nunca celebrada. Clarice fazia questão de lembrá-la, direta ou indiretamente, de que ela nunca estaria à altura das expectativas da família Vasconcelos. Naquela noite em particular, Clarice organizara um jantar para receber sua amiga Bianca, uma mulher que parecia ter saído de uma capa de revista. Alta, elegante e com um sorriso que beirava a arrogância, Bianca era uma convidada especial, embora Adelaide logo percebesse que seu papel naquela reunião ia além de uma simples visita. Os olhares trocados entre Clarice e Bianca, acompanhados de comentários velados, revelavam que havia algo mais em jogo. Querida Adelaide, a voz de Dona Clarice cortou o ar como uma navalha enquanto ela se aproximava, com a elegância estudada de quem sabia usar sua presença como arma. Espero que não se importe, mas Bianca irá se sentar ao lado de Augusto hoje. Achei que ele poderia se beneficiar de uma conversa mais agradável, não acha? Adelaide congelou por um instante. Sua mão, que segurava um prato de porcelana, tremia ligeiramente. Mas ela rapidamente forçou um sorriso, uma habilidade que havia dominado desde que entrara para aquela família. Claro, Dona Clarice. Tenho certeza de que Augusto irá gostar da companhia. Enquanto os convidados se acomodavam, Adelaide não podia deixar de notar como Bianca monopolizava a atenção de Augusto. Bianca parecia saber exatamente o que dizer para agradar. Contava anedotas sobre suas viagens pela Europa e fazia questão de mencionar sua experiência em ambientes sofisticados, enquanto Adelaide era relegada ao papel de espectadora. Dona Clarice não perdia a oportunidade de alfinetar Adelaide, sempre com um tom doce, mas carregado de malícia. Bianca, querida, disse Clarice, servindo-se de mais vinho. Conte-nos sobre aquele jantar em Mônaco. Augusto sempre sonhou em conhecer a Riviera Francesa, não é, meu filho? Augusto, visivelmente desconfortável, respondeu com um leve aceno de cabeça. Ele raramente confrontava a mãe, uma dinâmica que Adelaide havia aprendido a aceitar, mas que não deixava de feri-la. Mais do que as palavras de Clarice, era o silêncio de Augusto que a magoava. Quando o jantar chegou ao fim, Clarice sugeriu que Bianca acompanhasse Augusto ao jardim. Adelaide, que começara a recolher os pratos, foi interrompida pela matriarca. Adelaide, querida, disse Clarice, em um tom doce como veneno. Talvez você devesse aproveitar para aprender algumas coisas com Bianca. Ela tem um ar tão sofisticado, não acha? Augusto merece estar cercado de pessoas assim. As palavras atingiram Adelaide como um tapa, mas ela manteve a compostura. Engoliu em seco, murmurou algo indistinto e continuou recolhendo os pratos. Quando finalmente estava sozinha na cozinha, permitiu que uma lágrima silenciosa escorresse por seu rosto. Mais tarde, ao olhar pela janela, viu Augusto e Bianca rindo juntos no jardim. A cena parecia saída de um conto de fadas, exceto pelo fato de que Adelaide era a protagonista esquecida. Naquela noite, ao deitar-se sozinha, ela não conseguiu conter o pranto. Mas suas lágrimas não eram apenas de tristeza, eram também de raiva e determinação. No dia seguinte, Adelaide tomou uma decisão. Não permitiria que a humilhação definisse sua vida. Vestiu-se com a elegância discreta que sempre a caracterizara e dirigiu-se à cidade. Em um ateliê renomado, encontrou Beatriz, uma amiga de longa data que sempre acreditara em seu talento como designer. Beatriz não hesitou em oferecer-lhe uma oportunidade. Com o passar das semanas, Adelaide dedicou-se de corpo e alma ao trabalho. Sua criatividade e habilidade logo chamaram a atenção de clientes influentes, e ela começou a ganhar destaque em eventos sociais, frequentando sem depender da família Vasconcelos. Durante um desses eventos, Adelaide encontrou Bianca novamente. Desta vez, a segurança e o magnetismo de Adelaide eram inegáveis.
Bianca tentou desdenhar de sua presença, mas a postura confiante de Adelaide a desarmou completamente. A virada definitiva aconteceu em um coquetel beneficente organizado por uma das famílias mais influentes da cidade. Adelaide foi convidada a apresentar sua coleção de moda, um momento que consolidou sua reputação como uma mulher de talento e determinação. Dona Clarice, que também estava presente, não conseguiu esconder o choque ao ver Adelaide sendo celebrada. Adelaide sabia que sua ascensão era a maior resposta às humilhações que sofrerá. E, embora ainda houvesse desafios pela frente, ela sentia que estava finalmente no controle de sua própria história. O futuro estava em suas mãos, e ela não pretendia desperdiçá-lo. Os dias que se seguiram ao evento beneficente foram um turbilhão para Adelaide. Sua coleção, elogiada pela elite da sociedade, atraiu convites para entrevistas, parcerias com marcas renomadas e oportunidades de expandir seu ateliê. Beatriz, sua fiel amiga e confidente, já começava a organizar uma nova equipe para atender à crescente demanda. Adelaide estava finalmente se destacando por seu próprio mérito, longe das sombras da família Vasconcelos. Enquanto isso, na mansão Vasconcelos, Dona Clarice não conseguia esconder sua irritação. Os jornais sociais exaltavam Adelaide como uma das mulheres mais influentes da moda na cidade, descrevendo-a como um exemplo de resiliência e sofisticação. Cada manchete parecia uma afronta à matriarca, que sempre a desprezara. Clarice, porém, não estava disposta a admitir derrota. Em um jantar com amigos próximos, deixou escapar: Adelaide tem aproveitado bem as conexões que conseguiu através da família. É uma pena que ainda lhe falte a elegância natural de uma verdadeira Vasconcelos. Augusto, que ouvia a conversa em silêncio, sentiu-se desconfortável. Ele sabia que o sucesso de Adelaide era fruto do talento e da dedicação dela, mas, como de costume, preferiu não confrontar a mãe. Contudo, algo dentro dele começava a mudar. Ver Adelaide florescer sem depender da família o fazia questionar seu próprio papel como marido. Adelaide, por sua vez, mantinha-se firme. Cada conquista era um lembrete de sua força. Em uma tarde ensolarada, enquanto ajustava os últimos detalhes para o lançamento de sua nova coleção, recebeu um convite inesperado. Era para um jantar de gala em homenagem às mulheres empreendedoras mais influentes da região. O evento seria realizado no clube mais exclusivo da cidade, o mesmo onde Clarice organizava seus famosos chás. No dia do evento, Adelaide escolheu um vestido de sua própria coleção. Um modelo elegante, de corte impecável, que destacava sua confiança. Ao chegar ao local, sentiu os olhares de admiração e surpresa que a seguiam. Entre os convidados, estava Bianca, acompanhada por Clarice e Augusto. Adelaide notou como os olhos de Bianca fitaram, agora com um misto de inveja e insegurança. Clarice tentou manter sua pose usual, mas era evidente que o sucesso de Adelaide a incomodava. Durante o jantar, um dos anfitriões fez questão de cumprimentá-la publicamente. Adelaide, sua história é inspiradora. Você mostra que é possível superar qualquer obstáculo com coragem e talento. Estamos honrados em tê-la aqui. O salão irrompeu em aplausos. Clarice apertou o guardanapo com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. Augusto, por outro lado, parecia orgulhoso, mas também desconcertado. Ele sabia que havia falhado com Adelaide em muitos momentos. Naquela noite, ao retornar para casa, Adelaide sentiu uma mistura de alívio e satisfação. Cada passo dado era uma vitória, mas ela também sabia que sua jornada não estava completa. Precisava decidir o que realmente queria para seu futuro. Era hora de pensar em si mesma, longe das expectativas e das críticas alheias. Enquanto isso, Augusto refletia sobre suas próprias escolhas. A imagem de Adelaide, radiante e confiante, não saía de sua mente. Pela primeira vez em anos, ele considerou a possibilidade de que talvez fosse ele quem não estivesse à altura dela. Adelaide seguia em frente, determinada a criar um legado que fosse só seu. E, no fundo, sabia que a maior resposta às humilhações que sofrerá seria sua própria felicidade e realização. Os dias que se seguiram ao evento foram marcados por uma reviravolta ainda mais inesperada. O nome de Adelaide se tornava sinônimo de sofisticação e resiliência, ecoando em todas as rodas de conversa da alta sociedade. Mas Adelaide sabia que o verdadeiro poder estava na autenticidade, e foi isso que ela decidiu usar como sua maior arma.
Uma tarde, enquanto revisava os preparativos para o próximo desfile de sua coleção, Beatriz entrou no ateliê com um envelope em mãos. Adelaide, você não vai acreditar nisso, disse, com os olhos brilhando de emoção. O que foi agora? Mais uma colaboração? Perguntou Adelaide, em tom leve, enquanto ajustava um esboço. Melhor. É um convite para a palestra anual de empreendedorismo feminino. Eles querem que você seja a palestrante principal. Adelaide ficou estática por um momento. Aquilo não era apenas um convite. Era uma oportunidade de ouro para compartilhar sua história, mostrar ao mundo como uma mulher que fora subestimada conseguiu se reerguer com dignidade e talento. Parece que as coisas estão mudando de verdade, não é? Disse Adelaide, com um sorriso confiante. Beatriz assentiu, mas também parecia pensativa. Você sabe que isso vai causar burburinho, especialmente entre os Vasconcelos. Adelaide deu de ombros. Eles podem lidar com isso. Agora, é o meu momento. No dia da palestra, o auditório estava lotado. Adelaide entrou no palco vestindo um modelo minimalista de sua própria coleção, transmitindo elegância e força. Ao pegar o microfone, olhou para a plateia e avistou Augusto, sentado ao lado de Clarice. O rosto da sogra era uma máscara de desdém, enquanto Augusto parecia dividido entre o orgulho e a culpa. Adelaide começou sua fala contando sobre seus primeiros anos, como sempre fora motivada pela criatividade e pelo desejo de fazer algo significativo. Mas o tom de sua voz ficou mais firme ao narrar os desafios que enfrentou, as portas que lhe foram fechadas, e as pessoas que tentaram diminuí-la. O que aprendi é que, quando alguém diz que você não é suficiente, o problema está mais neles do que em você. A verdadeira força vem de acreditarmos em nós mesmos, mesmo quando ninguém mais acredita. A plateia irrompeu em aplausos. Alguns se levantaram para ovacioná-la, enquanto outros aplaudiam com sorrisos de admiração. Clarice permaneceu sentada, rígida, mas não conseguiu esconder o incômodo. Depois do evento, Adelaide foi cercada por jornalistas e admiradores. Augusto tentou se aproximar, mas Beatriz, sempre alerta, interveio. Sinto muito, Augusto, mas Adelaide está ocupada. Se quiser falar com ela, sugiro que marque um horário. Augusto recuou, desconcertado. Ele nunca vira Adelaide tão segura de si, tão inacessível. E isso só fazia crescer um sentimento que ele não conseguia identificar completamente: arrependimento. Enquanto Adelaide deixava o auditório, sentiu uma onda de gratidão por tudo que havia conquistado. Ainda havia muito a fazer, mas ela sabia que estava no caminho certo. O que viria a seguir seria ainda maior. E desta vez, Adelaide estava pronta para enfrentar qualquer coisa. Adelaide passou os dias seguintes completamente envolvida em novas oportunidades. O mundo parecia finalmente abrir suas portas para ela, mas o sucesso trouxe desafios inesperados. Além das manchetes positivas, começaram a surgir rumores maliciosos, incentivados por figuras que não suportavam vê-la prosperar, e Clarice liderava essa campanha nas sombras. Na mansão Vasconcelos, Clarice tramava com suas amigas, tentando descreditar Adelaide. Ela só está onde está porque aproveitou o sobrenome da nossa família, comentou, enquanto saboreava uma xícara de chá. Vamos ver até onde essa ilusão vai. Mas enquanto Clarice fazia joguinhos sociais, Adelaide permanecia firme. Sabia que o verdadeiro poder não estava em responder às críticas, mas em continuar entregando excelência. Ela focava no desfile de sua nova coleção, que seria o maior evento de sua carreira até então. Uma semana antes do desfile, Augusto finalmente criou coragem para procurá-la. Ele a encontrou no ateliê, trabalhando incansavelmente. A visão de Adelaide, com os cabelos presos de maneira despretensiosa e os olhos brilhando de determinação, fez algo em seu peito apertar. Adelaide, podemos conversar? Disse, hesitante, parado na porta. Ela ergueu os olhos por um instante, avaliando-o, antes de voltar sua atenção ao tecido que estava cortando. Se for algo relacionado a Clarice ou às suas tentativas de me derrubar, não tenho tempo. Não é sobre ela. É sobre nós. Adelaide parou o que fazia, finalmente encarando-o. Asterisco nós, asterisco Augusto, você teve muitas chances de fazer parte de algo que fosse asterisco nosso asterisco. Mas escolheu ficar ao lado de sua mãe, mesmo quando ela me humilhava.
Não vejo como essa conversa pode mudar algo agora. Ele suspirou, derrotado. Eu sei que errei. Mas vendo tudo que você conquistou, percebo o quanto subestimei sua força. Só queria pedir desculpas. Adelaide olhou por um longo momento, analisando suas palavras. Augusto, sua desculpa pode aliviar sua consciência, mas não muda o passado. Não muda quem você foi quando eu mais precisei de apoio. Ele assentiu lentamente. Entendo. Só quero que saiba que estou orgulhoso de você, mesmo que isso não signifique nada agora. Ela voltou ao trabalho, ignorando o tumulto de emoções que sentiu. Augusto saiu, sabendo que aquele momento era o fim de qualquer esperança que ele nutria. Quando o dia do desfile chegou, o evento foi um sucesso estrondoso. A coleção de Adelaide foi aplaudida de pé, e ela foi cumprimentada por críticos, celebridades e empresários. No final da noite, enquanto caminhava pelo salão, ouviu um comentário que capturou sua atenção. Essa mulher é incrível. Não apenas transformou sua dor em força, mas mostrou que classe e talento não podem ser comprados. Adelaide sorriu para si mesma. Sabia que sua jornada ainda estava longe do fim, mas, naquele momento, sentiu-se completamente em paz. Clarice, que assistia de longe, sabia que havia perdido. Após o desfile, Adelaide sentiu o peso de uma longa batalha se dissipar. Estava exausta, mas feliz. Cada peça apresentada na passarela representava não apenas sua criatividade, mas também a sua resiliência diante de anos de humilhação e descrédito. O salão de eventos fervilhava com elogios e propostas de novos projetos, mas Adelaide sabia que precisaria escolher com sabedoria. Beatriz, sempre atenta, se aproximou segurando 2 taças de champanhe. Você fez isso, Adelaide. E fez sozinha. Adelaide sorriu, mas seu olhar carregava algo além do orgulho. Fiz, sim, mas não foi apenas por mim. Foi por todas as vezes que disseram que eu não era boa o suficiente. Hoje, não é apenas o meu nome que está em destaque. É o exemplo de que ninguém deve ser subestimado. Beatriz ergueu a taça, brindando ao que sabia ser apenas o começo de um legado. Enquanto Adelaide celebrava, Clarice permanecia em um canto, observando a cena. O sucesso de Adelaide era como uma facada em seu ego. Não conseguia entender como aquela mulher que ela desprezara por tanto tempo agora era aclamada por todos. Sentia-se impotente, mas não derrotada. Clarice sabia manipular as peças de um tabuleiro social como ninguém. Apesar do fracasso em destruir Adelaide publicamente, acreditava que ainda havia formas de minar sua trajetória. Na manhã seguinte, Adelaide recebeu uma ligação inesperada. Era Augusto. Preciso falar com você, Adelaide. É importante. Augusto, já discutimos o que havia para discutir. Não há mais nada. Não é sobre nós. É sobre a minha mãe. A menção de Clarice fez Adelaide parar. O que ela fez agora? Há algo que você precisa saber, e eu prefiro contar pessoalmente. Pode me encontrar no café perto do seu ateliê? Adelaide hesitou, mas algo no tom de Augusto parecia sincero. Aceitou o encontro, mas com a guarda alta. No café, Augusto já a esperava. Parecia abatido, como se carregasse um peso invisível. Quando Adelaide se sentou, ele não perdeu tempo. Minha mãe está planejando algo contra você. Ouvi ela conversando com um dos advogados da família. Planejando o quê? Adelaide perguntou, mantendo a calma, mas sentindo a tensão crescer. Ela quer contestar sua marca, alegando que você usou recursos financeiros da família Vasconcelos para criá-la. Adelaide ergueu as sobrancelhas, incrédula. Isso é ridículo. Tudo o que construí foi com o meu trabalho. Ela não tem nada para sustentar essa acusação. Eu sei disso. Mas minha mãe é persistente. Ela vai usar todos os meios que tiver para tentar enfraquecer você. Adelaide cruzou os braços, refletindo. Então ela ainda não aprendeu a lição, não é? Augusto suspirou. Eu só queria que você soubesse. Não acho justo que você seja pega de surpresa. Adelaide agradeceu a informação, mas sua mente já estava trabalhando em estratégias. Não permitiria que Clarice a derrubasse, não depois de tudo que conquistara.
Nos dias seguintes, Adelaide reuniu sua equipe jurídica e preparou-se para qualquer ataque que pudesse surgir. Enquanto isso, Clarice intensificava seus movimentos, acreditando que poderia destruir Adelaide de uma vez por todas. Mas havia algo que Clarice não sabia: Adelaide não era mais a mulher submissa que aceitava humilhações em silêncio. Agora, ela era uma força inabalável, e estava pronta para enfrentar qualquer desafio, mesmo que isso significasse expor os segredos mais sombrios dos Vasconcelos. No evento seguinte, onde Adelaide seria homenageada mais uma vez, ela fez questão de usar a oportunidade para enviar uma mensagem clara. Durante seu discurso, olhou diretamente para Clarice, que estava entre os convidados. Tudo o que conquistei veio de dedicação, trabalho duro e a coragem de acreditar em mim mesma quando muitos duvidaram. Para aqueles que ainda tentam me derrubar, só tenho uma coisa a dizer: não percam seu tempo. Meu lugar no mundo foi conquistado, e não há força capaz de me tirar daqui. A plateia aplaudiu de pé, mas Clarice permaneceu imóvel, seu rosto rígido como pedra. Adelaide sabia que sua batalha contra a sogra ainda não havia acabado, mas naquele momento, sentiu-se vitoriosa. O caminho à frente prometia novos desafios, mas também novas conquistas. Adelaide estava pronta para enfrentar tudo, com a mesma determinação que a levará até ali. Afinal, ela não estava apenas sobrevivendo. Estava vivendo, crescendo e inspirando todos ao seu redor. Adelaide, após seu discurso, sentiu que uma fase de sua vida havia se encerrado, mas sabia que a guerra contra Clarice estava longe de ser vencida. Mesmo com toda a energia e vitórias que a rodeavam, Clarice era implacável e não desistiria tão facilmente. O fato de Adelaide ter ousado enfrentá-la de frente, e ainda por cima, com tal maestria e força, só aumentava a frustração da sogra. No entanto, o jogo tinha mudado, e agora, Adelaide era uma mulher diferente. Na manhã seguinte ao evento, ela acordou com o telefone vibrando incessantemente sobre sua mesa. Entre as mensagens de congratulações e ofertas de novos projetos, uma mensagem de Beatriz se destacou: Adelaide, precisamos conversar. Algo grande está se aproximando. Beatriz sempre foi a confidente e a amiga verdadeira, alguém com quem ela podia contar nos momentos de maior tensão. Instintivamente, Adelaide sabia que a notícia não era boa, mas não hesitou. Marcaram um encontro no ateliê para logo após o almoço. Quando Beatriz chegou, estava visivelmente tensa. Seu semblante, geralmente calmo, mostrava sinais de preocupação. Adelaide a convidou a se sentar, e a mulher, com uma expressão grave, começou a falar. Aconteceu algo. Clarice está jogando sujo, ainda mais do que antes. Ela contratou uma equipe de hackers para vasculhar suas contas, sua história financeira, tudo. Quer encontrar uma brecha, algo que possa usar contra você. Não se trata mais apenas de fofocas, ela está tentando destruir sua credibilidade. E ela está disposta a fazer isso de qualquer maneira. Adelaide ouviu em silêncio, mas seu rosto não mostrava surpresa. Ela sabia que Clarice, com sua obsessão por poder e controle, era capaz de tudo. No entanto, agora, não era mais a mesma mulher que permitia que suas ações a abalassem. Adelaide manteve sua postura firme, como uma rocha contra as ondas. Não me importa o que ela tente. Não vou deixar ninguém me derrubar, disse, com uma convicção que Beatriz reconheceu imediatamente. Mas me diga, o que você sugere que façamos? Não posso deixar isso passar despercebido. Beatriz respirou fundo antes de responder. Temos que ser mais astutas. Você precisa montar uma estratégia para atacar, não apenas se defender. Expor o que ela está fazendo poderia ser a chave para enfraquecê-la, mas não podemos ser impulsivas. Precisamos de provas concretas, algo que seja inquestionável. Adelaide concordou, pensando nas palavras de Beatriz. Ela sabia que a situação exigiria mais do que sua habitual coragem e determinação. Seria necessário pensar como Clarice, entender seus movimentos e antecipar cada passo. Vamos começar a investigar. Eu quero tudo documentado. Cada ação de Clarice, cada movimento dela, disse, com uma determinação renovada. Enquanto Beatriz começava a fazer as ligações necessárias, Adelaide foi até o ateliê e se sentou em sua mesa. As memórias dos tempos difíceis, as noites sem dormir e os obstáculos que havia enfrentado, todas aquelas lembranças vieram à tona.
A luta com Clarice não era apenas sobre um sobrenome ou uma posição na sociedade. Era sobre o respeito, a dignidade e a chance de viver uma vida sem ser constantemente intimidada por quem não sabia reconhecer o valor dos outros. No dia seguinte, Adelaide encontrou uma maneira de se infiltrar no círculo social de Clarice, sem levantar suspeitas. Organizou um evento de caridade para arrecadar fundos para instituições de apoio às mulheres e crianças, algo que Clarice, como toda figura pública, não poderia ignorar. O evento foi um grande sucesso, e a presença de figuras influentes nas esferas política e empresarial tornou-se uma oportunidade perfeita para que Adelaide fortalecesse sua posição. No evento, enquanto circulava entre os convidados, uma sensação estranha começou a tomar conta de Adelaide. Clarice estava ali, mas não estava sozinha. Ela estava acompanhada de um homem, alguém que Adelaide nunca tinha visto antes, mas que parecia ter uma grande familiaridade com ela. O olhar atento de Adelaide não perdeu a oportunidade de perceber os sorrisos cúmplices e as conversas discretas. Algo estava acontecendo nos bastidores. Quando se aproximou de Beatriz para discutir, a amiga notou imediatamente a mudança em seu olhar. "O que você viu?" Beatriz perguntou, curiosa. "Clarice está tramando algo com ele. Não sei exatamente quem ele é, mas posso apostar que ele é alguém importante para ela. O que me preocupa é que ela parece ter encontrado um aliado." Beatriz olhou ao redor, tentando localizar o homem misterioso. Enquanto isso, Adelaide ficou ali, observando, calculando seus próximos passos. Ela sabia que a chave para derrubar Clarice não estava apenas em expô-la. Precisava ir além disso, encontrar uma maneira de neutralizar suas jogadas, sem que isso parecesse uma ação desesperada. Foi então que Beatriz fez uma descoberta importante. Em uma das conversas discretas que manteve com os organizadores do evento, ela soubera de algo crucial. Clarice havia oferecido uma grande quantia em dinheiro a esse homem, com o objetivo de adquirir informações sigilosas sobre Adelaide e seu ateliê. Era um jogo de poder, uma tentativa de desacreditar Adelaide de todas as formas possíveis. Adelaide ficou sabendo que, através desse aliado, Clarice estava tentando manipular fornecedores, criando um clima de incerteza nos bastidores. A jogada de Clarice era simples: enfraquecer a rede de apoio de Adelaide, fazendo-a parecer incapaz de sustentar seu próprio sucesso. Com isso em mente, Adelaide sabia que precisava ir à raiz do problema. No dia seguinte, ela reuniu sua equipe e traçou um plano. Em vez de se concentrar apenas em se proteger, ela tomaria a ofensiva. Usaria sua posição para garantir que seus contratos fossem ainda mais firmes, que suas parcerias fossem mais sólidas. E, acima de tudo, ela faria uma investida pública. Ela sabia que o jogo estava se intensificando, mas o que Clarice não entendia era que, por mais que tentasse miná-la, Adelaide já havia chegado a um ponto onde sua própria força era indestrutível. Não era mais sobre a família Vasconcelos ou sobre uma mulher que uma vez se sentirá desamparada. Era sobre Adelaide, uma mulher que agora comandava sua própria narrativa, e ninguém a faria recuar. O mês seguinte passou em um turbilhão de negociações, investigações discretas e, claro, mais eventos de caridade e de visibilidade. Adelaide se tornou ainda mais notável no cenário social, com sua abordagem estratégica, inteligência e elegância que a faziam brilhar, não apenas por sua aparência, mas pela sua inteligência e capacidade de se impor. Clarice, por mais que tentasse, estava começando a ver que a batalha não seria vencida com intrigas, manipulações ou dinheiro. Adelaide estava ganhando a guerra, e dessa vez, não havia como negar. Adelaide, ao final de tudo, olhou para sua trajetória com um sorriso satisfeito. As páginas dessa história estavam sendo escritas por ela mesma, e o que os outros pensavam ou diziam já não importava mais. O que ela sabia era que estava prestes a abrir um novo capítulo, onde sua verdadeira vitória seria reconhecida, não apenas como a mulher que sobreviveu, mas como a mulher que prosperou. E quem ousasse tentar derrubá-la, agora, entenderia que ela era mais do que capaz de se reerguer. Ela já havia feito isso antes. Adelaide continuou sua ascensão, enfrentando os obstáculos com a garra de quem não tem mais medo de se expor, de brilhar. Ela sabia que a guerra contra Clarice não acabaria tão facilmente, mas sentia, de algum modo, que aquele discurso havia sido a chave para virar a página. Cada palavra sua no palco era uma reafirmação de sua posição. Ela não era mais a sombra que se deixava dominar pelas pressões externas.
Agora, ela era uma mulher independente, confiante e, mais importante, irreversivelmente forte. Os dias que se seguiram foram intensos. Clarice, furiosa pela derrota pública, não se calou. Tentava, de todas as formas, encontrar uma brecha para atacar Adelaide. Mas a resistência de Adelaide era inabalável. Com sua equipe jurídica cada vez mais fortalecida e a atenção da mídia voltada para ela, Clarice não tinha mais o mesmo poder que exercia antes. A sociedade começava a ver quem era realmente a verdadeira força na família Vasconcelos. No entanto, a batalha com Clarice estava longe de ser concluída. Adelaide sabia que uma guerra de bastidores ainda estava sendo travada, mesmo que nas sombras. Clarice não desistiria tão facilmente, e Adelaide precisava estar sempre um passo à frente. Mas agora, ela estava mais do que preparada. Havia aprendido a lidar com as intrigas, os rumores e as falsas acusações. Através de cada desafio, ela se tornava mais forte, mais respeitada. E o melhor de tudo, ela estava conquistando algo que nunca imaginou ser possível: o respeito próprio e o reconhecimento do seu próprio valor. O relacionamento com Augusto, embora houvesse ficado para trás, ainda tinha ecos em sua mente. Ela não o via mais como o homem que deveria ser seu apoio, mas como o homem que falhou em entender sua força. Quando ele se aproximou dela novamente, durante um evento social, ele parecia um pouco mais humilde, mais consciente da sua própria falha. Mas Adelaide, com a elegância que sempre a caracterizou, não se deixou afetar. Ela sorriu, mas a conversa foi breve, e ela o dispensou com a mesma gentileza de sempre. Ela sabia que não precisava de mais desculpas, apenas da certeza de que havia seguido em frente. Enquanto o império de Adelaide crescia, Clarice se viu cada vez mais isolada. Sua teia de manipulações não encontrou mais aliados, e as pessoas começaram a questionar suas intenções. Muitos de seus amigos e aliados começaram a afastar-se, percebendo que a mulher a quem seguiam não possuía a mesma moralidade que Adelaide demonstrava em sua trajetória. O que ela não sabia era que, ao tentar destruir Adelaide, ela mesma estava cavando a própria cova. Alguns meses depois, durante uma noite de gala em Paris, Adelaide foi reconhecida por seu trabalho, recebendo o prêmio de Design de Moda do Ano. Foi um momento mágico, que consagrou seu nome no mundo da alta costura. A plateia, repleta de figuras importantes da indústria, aplaudiu de pé, e Adelaide sorriu, com os olhos brilhando de emoção. Ela sabia que tudo o que havia vivido a havia levado até ali, e aquele momento era o reconhecimento de uma jornada árdua, mas vitoriosa. Durante a festa que seguiu, Beatriz, sua amiga fiel e companheira desde os primeiros dias de sua ascensão, estava ao seu lado. Com um olhar cúmplice, Beatriz ergueu a taça de champanhe e disse: "Você fez tudo isso, Adelaide. Sozinha, contra tudo e contra todos. Você provou que ninguém pode apagar o brilho de uma mulher determinada." Adelaide sorriu, mas, em seu coração, havia uma sensação de tranquilidade que não experimentara antes. Ela sabia que, naquele instante, o sucesso não era apenas sobre sua carreira. Era sobre o que ela havia se tornado. Uma mulher que agora não era mais definida pelo sobrenome ou pelas expectativas da sociedade, mas por sua própria coragem, suas escolhas e, acima de tudo, sua dignidade. Clarice, por outro lado, estava longe daquela festa, e sua sombra já não pairava mais sobre Adelaide. Não havia mais espaço para jogos sujos ou manipulações. A mulher que uma vez tentou derrubá-la estava agora distante e enfraquecida, como um eco do passado. O futuro de Adelaide parecia promissor e sem limites. Com uma carreira sólida, um legado crescente e uma autoestima inabalável, ela estava pronta para escrever os próximos capítulos de sua história. Ela sabia que ainda haveriam desafios pela frente, mas estava finalmente em paz consigo mesma. E assim, a história de Adelaide Vasconcelos, a mulher que desafiou as expectativas e venceu as adversidades, continuou a ser escrita, não apenas com o nome que herdara, mas com o nome que ela mesma se deu, um símbolo de força, coragem e a indomável busca pela verdade.